Olá, estudantes do segundo ano, vamos continuar na nossa aula aqui com determinantes. Então, Colégio Estadual Laurentino Martins, professor Ronildo. Como já vimos, a matriz quadrada é a que tem o mesmo número de linhas e de colunas, ou seja, é do tipo n por n. A toda matriz quadrada está associada um número real, ao qual damos o nome de determinante. Dentre as várias aplicações dos determinantes na matemática, temos resolução de alguns tipos de sistema de equações lineares, que a gente vai estar estudando posteriormente, cálculo da área de um triângulo situado no plano cartesiano, quando são conhecidas as coordenadas dos seus vértices. Então, no terceiro ano, vocês vão precisar disso aí, tá bom? Quando vocês estiverem estudando geometria analítica, então é muito importante você saber calcular determinante. Determinante de primeira ordem. Então, vamos estudar primeiro, como que calcula o determinante de uma matriz de primeira ordem. O que é isso, professor? Dado uma matriz quadrada de primeira ordem, M a 1, o seu determinante é o número real a 1. Determinante de M igual a 1 é igual a 1. É importante lembrar que essa barrinha aqui, pessoal, ela é a barrinha do determinante. Isso não é módulo, tá? Então, o que significa isso? Se você tiver uma matriz M, por exemplo, igual a 3, M igual a 3, quem é o seu determinante? Veja bem, o seu determinante, o determinante de M, que a gente escreve assim, geralmente, então, isso aqui vai ser 3. Tá bom? E se for um número negativo, professor? M igual a menos 2. A mesma coisa. M igual a menos 2. Então, quem é o determinante de M? O determinante de M é igual a menos 2. Aí não importa o número que você tiver aqui. Pode ser qualquer número real. Tá bom? Observação: representamos o determinante de uma matriz entre duas barras verticais, que não tem o significado de módulo, o que eu já falei, por exemplo. Então, isso não é módulo, tá? Então, M igual a 5, o determinante é igual a 5, ou o 5, dentro dessa barrinha, que parece ser um módulo, mas não é o determinante, é igual a 5. M igual a menos 3, o determinante é igual a menos 3. Vamos pegar aqui também um exemplo de fração. É a mesma coisa, tá? Pela definição. Se você tem uma matriz com um elemento só, no qual esse elemento é 1 dividido por 2, veja bem. Então, o determinante de M vai ser o quê? O determinante de M vai ser 1 dividido por 2. Se for uma fração negativa, do mesmo jeito. Agora, o determinante de segunda ordem. Então, isso aqui já muda um pouquinho. Como que a gente vai fazer? Você tem uma matriz genérica aqui, duas linhas, duas colunas, de ordem 2. Por definição, o determinante associado a M de segunda ordem é dado por. Então, vou explicar isso aqui para vocês direitinho. Você tem aqui, vamos repetir aqui. Você tem a matriz M igual a 1, A12, A21, A22. Então, veja bem, é uma matriz que tem o quê? Duas linhas e duas colunas, Por definição, quando você for calcular o determinante, como que você vai fazer? Você vai fazer determinante de M igual. Então, lembra que eu falei para vocês de diagonal principal e diagonal secundária? Então, a diagonal principal vai ser sempre positivo, tá? A diagonal secundária vai ser sempre um número quê? Um número negativo. Então, o determinante de M vai ser A1, que multiplica A22, menos, o A21, que multiplica o A12. Pode ser também A12 primeiro e A21. O importante é que a diagonal principal é positivo e a diagonal secundária é negativa. Aqui fala, portanto, o determinante de uma matriz de ordem 2 é dado pela diferença entre o produto dos elementos da diagonal principal e o produto dos elementos da diagonal secundária.
Vejamos o exemplo a seguir. Então, é o que foi feito aqui, tá bom? Então, vamos para a prática, né? Vamos pegar um exemplo aí, ó, de uma matriz. Vou pegar aqui M, ó, nós temos M igual a 2, 3, 4 e 5, certo? Então, você tem essa matriz. Então, vamos calcular o determinante dela. Então, ó, o determinante vai ser, o determinante de M vai ser igual. Quando você escrever o determinante, você já coloca a barra, ó, que parece ser o módulo, mas não é. 2, 3, 4 e 5. Então, da mesma forma. Então, o que a gente faz? Diagonal principal positivo, diagonal secundária é o que? Negativo. Então, isso aqui vai ficar igual a 2 que multiplica 5, ó, menos 4 vezes 3. Então, 2 vezes 5, 10, menos 4 vezes 3 dá 12. Então, isso aqui vai ser igual a menos 2. Então, o determinante de M vale o quê? Vale menos 2. Então, vamos praticar mais aqui. Vamos fazer outro exercício. Digamos que você tem uma matriz N igual a 3 menos 5. Vamos colocar números negativos aqui, ó. Então, menos 4 e menos 8. Então, como que a gente vai calcular o determinante? Ó? O determinante da matriz N. Então, determinante da matriz N é igual, né? Então, a gente coloca a barrinha que parece o módulo. 3 menos 5, o símbolo do determinante, menos 4 e menos 8. Aí, da mesma forma, por definição, o que você vai fazer? Ó? Multiplicar os elementos da diagonal principal, lembrando que aqui é positivo, né? E aqui é um número que negativo. Tem que ter cuidado para você não tampar o sinal do menos aqui, ó, quando você for fazer, né? Então você faz, ó, 3 vezes. Aí toda vez que o número for negativo, coloca dentro do parênteses, ó, 3 vezes menos 8. Aí aqui eu tenho esse menos aqui, ó. Aí como você pode fazer? Você pode fazer assim, ó, menos, aí coloca dentro do parênteses, ó, o menos 4, que multiplica o menos 5, certo? Aí você pode usar até um colchete aqui, ó. Tá lembrado de expressão numérica? Então, a gente estuda isso, para quando chegar aqui a gente saber fazer essas operações. Então, aqui ficou, ó, 3 vezes menos 8 dá menos 24, né? Menos 24. Aqui, ó, menos com menos, mais. Com esse menos aqui, vai ficar menos, né? Ó, menos com menos, mais. Com esse menos aqui, vai ficar menos. 4 vezes 5, 20. Sinais iguais, eu vou somar e conservar o sinal. Então, isso aqui vai ficar igual a menos 44, né? Isso aqui dá menos 44. O determinante de N. Vamos fazer aqui uma matriz com fração, tá bom? Para a gente treinar. Vamos colocar aqui uma matriz P. A matriz P, vamos supor que eu tenho aqui, ó, 1/2, 1/3, né? 2 e menos 2. Como que vai ficar isso aqui, ó? O determinante. Então, da mesma forma, determinante de P é igual. Então, veja bem, ó. Se você quiser agilizar aqui também os cálculos, andar mais rápido, você já pode fazer isso aqui, ó. Então, vamos lá. Então, aqui é negativo, aqui é positivo, né? Então, vai ficar, ó, meio que multiplica menos 2, certo? Aí, menos, o sinal de menos, da setinha, diagonal secundária, 2 vezes 1/3. Isso aqui vai ficar quanto? Ó? Vai ficar menos 2 dividido por 2, né? Menos
2 vezes 1, 2. 2 sobre o que? Sobre 3. Aí qual que é o mínimo múltiplo comum de 2 e 3? Ó, se você não souber de cor, você faz isso aqui, ó. Nosso objetivo aqui nesse canal é facilitar para você, ó. Então aqui, fazer passo a passo, ó. Coloca o 3 aqui e o 3 aqui. Então, 1 e 1. Então, 2 vezes 3 é o que? 6, né? Então, o mínimo múltiplo comum aqui é 6. Então, vai ficar 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2 dá menos 6. Aí, menos 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. Então, isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar menos 10 dividido por 6. Aqui resta a gente simplificar, ó. Divide em cima por 2, embaixo também por 2. Então o sinal se conserva. Então isso aqui vai ser igual a 5 sobre o que? 5 sobre 3. Então essa é a resposta, 5 terços. Ok? Então a resposta é 5 terços. Então vamos reforçar aqui, ó. O determinante de P é igual a menos 5 dividido por 3. Aqui também você poderia colocar o menos 2 por 2 dá menos 1 e fazer o mínimo também que dá a mesma coisa, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Eu espero ter ajudado vocês.